Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, graça e paz seja contigo, que bom ter você aqui conosco, né, para estudar um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos estudando esse trimestre, agora esse último trimestre, apóstolo Paulo, lições de vida e ministério deste apóstolo, né, dos gentios para a igreja de Cristo. Nós vamos estar falando um pouco sobre a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Você já conhece aí aquela conversão no caminho de Damasco ali, a ponto do caminho de Damasco. Então nós vamos tentar iniciar aqui um pouquinho com os objetivos dessa lição. O objetivo dessa lição é apresentar a conversão de Saulo como ato de graça a Deus, também a conversão de Saulo como a doutrina bíblica da conversão e as 3 faculdades interiores que são as transformadoras, transformadas na conversão de Saulo. Nosso texto áureo, vamos lá para o texto áureo, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Analisa muito bem esse texto áureo, comenta ele dentro dessa analisa, porque as pessoas achavam e colocavam, algumas pessoas até ensinando e pregando, que Saulo caiu do cavalo e tal. A Bíblia não vai dizer nada disso. Atos capítulo 9 vai dizer: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto da mar, subitamente cercou um resplendor do céu. Cercou um resplendor. E caindo em terra, não quer dizer que ele estava em cima de um cavalo, ou que estava caindo em terra, ele caiu ao chão. Ele caiu ao chão. Naquele exato momento. Então tem essa questão de que Saulo estava indo de cavalo, de repente o esplendor parou, o cavalo caiu, ele caiu do cavalo. Não. A Bíblia não relata nada desses detalhes. Relata que ele caindo em terra. A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A verdadeira conversão, nesse caso aqui, a verdadeira conversão de Cristo leva em conta o arrependimento. Primeiro ponto, para a conversão tem que haver arrependimento. A fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A dica do professor de hoje é: pergunta aos seus alunos qual foi a sua experiência no ato em que aceitou Jesus. A experiência que eles tiveram quando levantaram a mão e aceitaram Jesus. Se eles não tiverem essa experiência, eles precisam adquirir essa experiência. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, aquele encontro de Jesus com Paulo, com Saulo no caminho de Damasco. Vamos lá para a nossa leitura, para nossa introdução, que eu quero conversar um pouco com vocês sobre a introdução. Então nós vamos fazer uma apanhada na introdução. Você que é professor, pega a sua caneta, seu papel de tinta, a sua revista e vai anotando as dicas aí, anotando algumas coisas que lhe forem interessantes para você nessa sua aula. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tornou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Esse mesmo Saulo aqui, que nós conhecemos, que outrora perseguia Cristo, ele foi parado. Saulo naquela época estava ainda respirando, né? Aquela questão das mortes que ele estava vindo, apedrejamento de Estevão e outras. De repente ele pede uma carta em branco, ou melhor, um cheque em branco, né? Uma carta aos principais dos sacerdotes lá da época dos fariseus, os principais ali, para que ele possa ir a Damasco, para que ele possa procurar outros cristãos, porque se dizia daquela seita. Este mesmo Saulo, quando ele vai ter um encontro com Cristo no meio do caminho. Mal sabia ele que aquele era o último dia que ele saía para perseguir o cristão. Aliás, saía, mas não conseguiria perseguir, porque aquele dia o trajeto de Paulo, ou trajeto de Saulo, como você preferir, porque o nome é trocado aqui só por a questão do grego aqui,
o nome é alterado, né, passa a tornar-se Paulo, Saulo, que também é chamado de Paulo. Nesse mesmo contexto aqui, ele não imaginava que aquilo ali seria o último dia dele, o último dia de perseguir a igreja de Cristo. Para tudo tem um final. Para todo perseguidor vai ter um fim para ele. E para Saulo chegou o fim dele. Chegou naquele momento ali do Atos, capítulo 10, onde Jesus, que é o que salva por meio da graça, só responde com arrependimento. E ele, naquele mesmo momento ali, ele entende. Se você analisar a leitura bíblica em classe, vamos voltar lá um pouquinho na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 4, você pode abrir na sua revista aí, vai dizer assim: e caindo em terra eu vi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? Ele responde, quem é, Senhor? Aí Jesus vai dizer assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mal sabia ele que naquele momento ali, esse mesmo Saulo naquele momento, ele passa agora esse encontro com Cristo, ele descobre que na verdade ele não perseguia os discípulos, não, ele perseguia o próprio Cristo. O próprio Cristo era perseguido por ele. Quando ele vai se encontrar ali, dando esse encontro com Cristo ali, ele descobre que ele estava perseguindo o próprio Cristo, né? Vamos lá, só para nós paramos aqui para entender. O ponto 1 da sua lição, a conversão de Saulo. Abre aí no ponto 1 da sua lição. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo é sua experiência sobrenatural. Em Atos capítulo 9, versículo 3, que nós encontramos ali, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho de Damasco. Surpreendido pelo resplendor da sua glória, né, pelo resplendor do céu, mas só que a luz do meio-dia. Perseguidor de igreja cai por terra e fica cego. Naquele mesmo momento ali, esse Saulo, que ele torna-se que é um perseguidor da igreja, ele passa agora a ficar cego. O Senhor, o primeiro ato dele é tirar a visão dele. Porque o que mais fazia Paulo era procurar. E o que procura são os olhos. Saulo procurava discípulo em tudo lugar, em qualquer canto. O Senhor falou assim, agora você não tem nem olho mais. Agora vai tirar a sua visão. Vai perder a sua visão. Com isso, ele vai cair por terra, vai cair em terra e vai começar ali a sua transformação. Com a sua ida a Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com o discípulo. Mas, como eu disse anteriormente, mal sabia ele que era o seu último dia. Ou o seu encontro derradeiro ali, né? Aquele encontro dele agora, aquele momento dele ali agora, é o momento que ele vai ter o encontro com Cristo. O que ele não entendia através da mensagem lá da cruz, através da mensagem pregada pelos discípulos, pelos apóstolos, o que ele não conseguia aceitar, ele teve que aceitar agora tendo encontro com o próprio Cristo. O próprio Cristo agora vai ter esse encontro com ele. Bom, nessa visão, Saulo pode compreender quem era Jesus e a sua Redentor no Calvário. Nesse encontro aqui agora, ele vai entender quem é o próprio Cristo, como que era a sua obra redentora. Porque para Deus fazer uma obra na vida de alguém, é necessário que ele tenha um encontro com Cristo. Muitas vezes o próprio Cristo vai ao encontro dessa pessoa para resgatá-lo de onde ele está, porque é um vaso precioso. E Saulo, como era alguém precioso, corajoso, batalhador, o Senhor precisava dele. Precisava de Saulo, precisava de um cara que perseguia, gostava de matar, acontecia. Vamos ver se ele é bom para morrer. Vamos ver se ele é bom para não negar o evangelho. Vamos ver até que ponto ele é bom. Então agora esse Saulo, agora ele tem esse encontro com Cristo agora, ele vai ter esse momento, esse encontro agora, desse ponto de partida para a sua conversão. Ponto de número 2, para você que está acompanhando a aula. Iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente do caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele não esperava, ele estava indo. Né? Podemos até entender, como alguns costumam dizer, que ele estava a cavalo. Vamos entender assim. Claro que a Bíblia não relata, mas ele estava indo. Ele estava indo a caminho de Damasco, estava indo sob o efeito do sucesso que teve em Jerusalém ainda, das mortes, né? Embutido de coragem, aquele Saulo perseguidor, aquele Saulo cheio de fôlego, ânimo, coragem, pronto para poder prender pessoas e mandar matar. Saulo não era de matar, era de prender. Ele era forte, era a pessoa que ia mesmo.
Ele tinha carta branca dos sacerdotes, das autoridades religiosas, para poder ir para lá, a autoridade de Jerusalém. Entretanto que a dureza do coração de Saulo faz com que ele para no meio do caminho, tomando iniciativa o quê? Quando o Senhor encontra com ele, o Senhor vai sacudir a estrutura física de Saulo. Aquele homem robusto, brabo, aquele homem perseguidor, agora ele vai cair por terra, não vai ter uma ação para arrancar da sua espada e lutar contra quem estava lhe parando. Quem estava lhe parando era muito mais poderoso do que ele. Ele podia até se achar muito forte, mas quem estava parando ele ali era alguém poderoso, alguém que tinha muita autoridade. O dono da vida estava lhe parando. Parava-lhe o dono da vida. E este Saulo agora é parado no caminho, sua estrutura física, psicológica e espiritual é balançada, porque agora ele tem a saúde debilitada, que ficou cego. Agora ele está jogado ao chão. Agora ele está dependente dos outros. Quem estava com ele só ouvia a voz e não via nada. E Saulo via o clarão, o resplendor, ele não via Cristo. Ele via um clarão. Senhor, quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Aquele resplendor da glória de Deus que resplendeu sobre ele, fez com que ele o quê? Acordasse. Entendesse o seguinte, opa, tem alguém que é maior do que eu aqui. Tem alguém que é mais forte do que eu. Tem alguém que está me alcançando no meio do caminho. Saulo é parado no meio do caminho. Olha só, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Ponto 3 aí. Na carta de Efésios 2:8 ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus alcançou Saulo pela graça. A graça, o favor nunca merecido, encontrou Saulo no caminho de Damasco, indo perseguir a igreja mais uma vez. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Saulo, a graça encontrou Saulo, o arrependimento entrou no coração de Saulo e ele automaticamente é salvo. Por quê? Porque entrou fé e arrependimento. Pela graça somente a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola de Tito também diz, porque pela graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, quando manifesta, ela traz a salvação aos homens. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A salvação é um presente de Deus. O que nós temos que entender é que nesse ponto de Tito, aqui na Epístola de Tito, porque a graça de Deus se manifesta em salvação de todos os homens, é que quando Cristo se manifestou, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, era apenas uma palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João, nós vamos entender que esse verbo, que essa graça manifestada, dada por Deus, que às vezes não é reconhecida por algumas nações, essa mesma graça, ela alcança todos os homens que vão a Cristo se entregar. Quando você entrega seu coração a Cristo, que há uma entrega, há uma regeneração ali por meio da fé, então essa graça alcança. O que é graça? É um presente não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu a graça. E pela graça sois salvo por meio da fé. Porque a graça de Deus manifestada de salvação, logo o ponto de partida experiente de salvação, a todos os homens, é a graça de Deus. Eu acabei de falar agora. A graça de Deus é o primeiro ponto. Para a salvação de todos os homens, a partida é a graça de Deus. Essa graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. Pensa num presente que você não merecia. Pense em algo que eu não merecia. Pense em algo que não estava ao nosso alcance. E de repente Deus nos alcança através da sua graça. A graça é nos dada através da fé, através dessa experiência, através de Cristo. O Deus nos deu a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa graça que é o favor, aliás, o Romano também escreve, porque todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Vamos analisar aqui, para você entender. Quando do céu o Senhor olha,
o pecado da humanidade, olhando que toda a humanidade havia pecado, a humanidade pecou, não tinha como salvação, não tinha plano de salvação. Até que o próprio Cristo planeja o plano da salvação, não havia plano de salvação. A salvação é dado quando o próprio Cristo resolve aceitar o convite do Pai, que é o Pai. Meu filho, ó, não tem jeito, alguém vai ter que descer. Até porque Gênesis já dizia que por um pecado, o pecado que entrou por um homem também entraria a salvação, a graça. Do mesmo jeito que a serpente enganou o homem, seria notório que também um filho do homem pisaria na cabeça da serpente, trazendo salvação a todos os homens. Todos haviam pecado. Quando chegamos em Malaquias, aquele período do silêncio interbíblico, aquele período faz com que há um silêncio de Deus sobre a terra. Naquele silêncio ali, o único que quebra esse silêncio ali é João Batista. João Batista quebra o silêncio quando ele diz: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino do céu. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino do céu. João Batista quebra isso aí e anuncia que após mim virá um que é maior que eu. Após João Batista pregar esse arrependimento, vem Jesus Cristo, que é a redenção eterna, o cordeiro, o sacrifício vivo que precisaria para os nossos pecados. Então, todos estavam destituídos da glória de Deus. Não tinha ninguém mais com intenção. A salvação não fazia mais parte dos projetos. Até que Deus resolve preparar o plano da salvação, que é o plano perfeito, é o plano da morte e morte de cruz. Esse plano de salvação alcança Saulo no caminho de Damasco. Ok? Vamos lá para nós ganharmos tempo. Eu estou gato perguntando. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais um ato de convencimento intelectual de Jesus. Ela foi fruto da regeneradora do Espírito Santo da sua vida, levando a confessar. Então, aqui nós entramos agora numa obra do Espírito Santo aqui, que é a obra do Espírito Santo aqui é aquele que confessa e deixa alcance sua misericórdia. A obra do Espírito Santo aqui é convencer o homem do seu pecado, do seu juízo e do seu amor. Vamos lá para nós entender aqui. Saulo, doutrina e convenção bíblica. A conversão começa no arrependimento. Arrepender no grego bíblico é metanoia, ou significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhando o desejo de corrigir o rumo. Nesse caso aqui, esse remorso aqui, esse arrependimento, que é aquela dor, aquela angústia que desce, eu vou me sentir angustiado pelos meus pecados. Sentir angustiado por eu saber que eu tenho um pecado, esse pecado me corrompeu. Só que quem faz isso é a obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo é que manifesta na vida da pessoa para levar a pessoa a sentir esse remorso, a esse nojo pelo pecado. Davi, quando pecava, dizia assim: Senhor, tende misericórdia de mim, passa de mim e purifica-me, Senhor. Então, as muitas misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Então, naquele momento ali, a mudança da mente induz a correção do caráter e conduta moral. Converter é uma transformação genuína. Quando alguém aceita Jesus, que se transforma, se converte de verdade, porque você tem que entender o seguinte: quem converte o homem é o homem. O Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, do seu juízo e do seu amor. Mas quem decide se converter é você. A conversão é um ato particular seu. Se você quiser, você tem livre-arbítrio para converter ou não. O encontro com Cristo você vai ter. Agora, se converter é uma decisão sua. Eu decidi que eu quero me converter. Opa, beleza. Eu quero aceitar Jesus. Pronto, Jesus está aqui. Você vai levantar a mão, vai ter um encontro com ele, vai abrir seu coração e vai, se com tua boca confessar, teu coração crer, ele é fiel e justo para perdoar de todo o teu pecado. O pecado é perdoado no ato do arrependimento. O que muita gente não está entendendo é que para ter perdão dos pecados tem que haver arrependimento. Não adianta você ter convencimento, ir para a igreja, se convencer que Jesus é bom. Opa, todo mundo sabe que ele é bom. Convencer que ele leva o homem para o céu, todo mundo sabe que ele vai levar o homem para o céu. Convencer de que ele abre porta, que ele dá vitória, que ele faz maravilha, nós já sabemos disso. Agora, o que Jesus quer não é que você
se convença que ele faz, que você se arrependa do que você faz. Arrependa do teu pecado. Quando você se arrepende, que você se entrega, aí o plano da salvação te alcança. O plano da salvação só alcança o homem quando há um arrependimento. No seu comportamento de vida cotidiana, ele vai mudar. Paulo vai dizer que aquele que roubava não rouba mais, aquele que fumava não fuma mais, furtava não furta mais, aquele que fazia se assim não faz mais. É o ato da conversão. A conversão é uma mudança genuína, é uma mudança radical. Vai haver na vida dele. O que ele fazia antes, onde ele passava, ele não passa mais. Essa é a realidade dos fatos, né? Ela assina com o disposimento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Em Cristo Jesus sois nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o que você vai levar para a sua sala é que a sua sala precisa entender o que é o verdadeiro arrependimento dos pecados. Aquele que volta, aquele que um dia vai para Cristo, depois volta, que se desvia, não houve nele um arrependimento genuíno. Ele não conheceu o plano da redenção. Ele não conheceu o plano, ele não deixou que o plano fosse completo na vida dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu consigo ter saudade da minha vida, da minha velha vida lá, e a luta do dia a dia me tira da presença do Senhor, não houve em mim um arrependimento genuíno e nem houve em mim um desejo de ser transformado por Cristo. Eu preciso ter esse desejo de transformação na minha vida, ok? Vamos lá, conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, né? É o título aqui do próximo texto. Foi o que aconteceu com Saulo. Para o resplendor do céu, lhe abriu os olhos carnais, veio ver o Cristo ressuscitado. Quando você tem uma conversão, ele, como eu falei, tem uma transformação do seu caráter pessoal, a sua vida pessoal. Aquele que passa a olhar para você de um jeito, vai olhar de outro jeito agora. Seus olhos vão abrir. Aquele camarada que outrora fugia de igreja, nós temos experiência de gente aí que antes de aceitar Jesus não queria nem ouvir falar de crente. Falava de ninguém, falava de Jesus, ele corria, ele pulava muro. Eu sou um que fez muito isso, pulava a janela para não ver os crentes chegando em casa, aquele negócio todinho. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, aí a visão dele abre e ele começa a pensar diferente. Essas experiências fez com que Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Antes, ele confrontava com Cristo, agora ele se deleita em fazer a vontade de Cristo. A conversão faz parte da doutrina bíblica de salvação, já falamos isso. O choque de experiência do sobrenatural, o resplendor da luz sobre seus olhos, transformou. Então a conversão também é doutrina bíblica. Aquele que crê e for batizado será salvo. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, sobrecarregado vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. O plano da salvação está sendo todo dia oferecido. Basta você querer, ok? Vamos lá para nós entendermos aqui também sobre a conversão de Saulo. Atos capítulo 10 registra a conversão de Saulo fora da cidade de Damasco, que a sua conversão ocorreu numa ocasião não posterior. Nesse período aqui, é o período que Deus precisava. Quando ele estava lá atacando, né, ele foi atacando, o Senhor deu corda para ele. Agora ele vai pegar e vai. Aí chega aquele ponto e eu falo assim, olha só, chega, agora aqui é o seu fim. Daqui para frente você não persegue mais ninguém, mas você passa a ser perseguido. As 3 faculdades interiores, né, interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual, nesse campo que dá alma, o homem muda o seu modo de pensar. Faculdade intelectual, a sua forma de pensar vai mudar. A partir de agora, ele vai pensar diferente. Opa, agora eu sou um homem diferente. Agora eu vou agir diferente. Agora eu tenho que pensar diferente. Por isso que Paulo diz, tendes em vós a mente de Cristo, porque a mente é o primeiro ato transformador. A conversão, primeiro ato para a transformação do ser humano é a mente. A mente do homem tem que ser transformada, porque a partir desse momento, na mente dele não entra mais nada, o conhecimento do pecado. Ele passa a conhecer o que é graça, salvação e misericórdia. A mente dele agora não é infiltrada por palavras qualquer por aí, de alguém vir com certas palavrinhas. A mente dele agora é outra. Então,
primeiro ato da faculdade é a faculdade intelectual, a transformação da mente. Segundo ponto, faculdade das emoções, é a alma, nesse campo aqui a alma, né? O pecador experimenta uma mudança de sentimento, passa a chorar, se quebranta, passa a ter um desejo, passa a amar, passa a perdoar, a alma dele começa a cair leve, porque a transformação, ele volta para casa, libera perdão para o pai, para a mãe, pede perdão, chega na igreja, ele chora, ele cultua, ele glorifica, porque a sua alma agora é uma alma transformada, é uma alma que não tem mais aquele coração magoado, triste, agora ele tem uma alma transformada, né? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza que Deus permite entrar para o arrependimento produz vida. Então a alma é o sentimento, é a alma que produz toda essa mudança aí, essa questão do aquele homem que outrora era machão, né? Aquele homem quebrava o pau mesmo, fazia o tecido, não levava desaforo para casa. Agora é manso. Pensa num homem manso agora. Aquele homem tranquilo, a alma dele está quebrada. A alma dele foi mudada. O senhor vai na faculdade intelectual de Paulo, trabalha, depois o senhor vai na alma de Paulo e trabalha. Agora o próximo ponto. Faculdade da vontade, agora essa aqui, ó. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta agora exercer a sua vontade. O pecador agora passa a pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Agora a faculdade da vontade, ele vai entender que ele não vive mais. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai entender que agora não é mais a vontade dele. Ele vai entender que ele não tem mais livre-arbítrio, ele vai entender que agora tudo é Deus, tudo é para Deus. Por isso que Paulo diz que por ele, para ele são todas as coisas, toda a honra, toda a glória, tudo é dele. Paulo não tem mais vontade, Paulo diz assim, se eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Já não tenho mais prazer em nada. Sem estar alegre, sem passar por todas as adversidades. Em tudo isso dou graça, meu Deus. Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já não tenho mais desejo, não tenho vontade nenhuma, Paulo quer dizer, eu já não tenho mais vontade. Agora tudo em Cristo, tudo em mim é Cristo. Quando há uma conversão da vontade do homem, ele para de ser turrão. Sabe o que é? Aquele camarada turrão, brabo, que faço o que eu quero, vou onde eu quero. Não é mais. Se ele é um convertido mesmo, transformado e regenerado pela graça, ele agora passa a ter submissão à sua liderança. Opa, mexemos num ponto aí. O homem que a vontade dele é controlada, ele não faz o que quer, não. Ele não anda para onde ele quer, não. Ele não se manda. Ele depende exclusivamente de Deus. O que é isso? Que o servo vai mandar no Senhor? Do mesmo jeito que ele obedece ao Pai, ele obedece ao Filho e ao Espírito Santo e obedece à sua liderança, obedece ao seu pastor. Ele baixa a cabeça e vai, ele passa a servir, um dispenseiro da obra de Deus. O homem que Deus controla a sua vontade é controlada por Deus, ele anda segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus quer. Ele não faz mais o que ele quer. Ele faz aquilo que Deus quer, o que Deus manda. Ah, Senhor, o que o Senhor quer? Para onde eu irei? Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? O salmista diz, Senhor, se eu subir ao céu, ali tu estás, se eu descer no abismo, ali está minha cama. Eu sei que tu me sonda, tu me ama. Deus sonda todos os nossos corações, Ele te conhece. Então eu não me mando mais. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Aí fica uma pergunta para os seus alunos. Quem controla as suas vontades? Quem que te governa? Quem que te manda? Quem que te envia? Quem que te prepara? Quem que está dando ordem na sua casa? Quem está dando ordem na sua vida? Quem é o primeiro a governar a sua vida? Se você auto se governa, se você se manda, está faltando conversão da boa vontade aí, da vontade. Ó, conversão intelectual, conversão da alma e conversão da vontade. Seu intelecto, sua mente tem que ser transformada. Essa mente pequenininha, mente mesquinha, mente que só pensa errado, mente que maquina o mal,
mente que planeja tudo que é péssimo, tudo que confronta, mente que traz só problema para dentro de casa, mente que traz só problema para a igreja, mente que só pensa o mal para a caminhada. É uma mente que ainda precisa ser transformada. Alma que não tem desejo, não tem sentimento, não perdoa, não ama, não faz nada. É uma alma que ainda precisa ser transformada. Pessoas que fazem o que quer, vão onde que quer, vivem da vida que quer. É pessoas que não têm vontade, a sua vontade ainda não é controlada por Deus. Você precisa ter sua vontade controlada por Deus. Por isso o Espírito Santo atua para a conversão do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para isso é a vontade do Espírito Santo trabalhando ali. Para nós concluirmos aqui, a conversão de Saulo foi provocada por um impacto esplendor. A minha conversão, como foi? A sua conversão, como foi? Eu gostaria até que você deixasse nos comentários aqui qual foi a sua experiência de conversão. Como foi a sua conversão? Você lembra a data? Você lembra como é que foi? Você lembra onde você estava? Como que Cristo te alcançou? Responda nos comentários aí e seja abençoado nessa aula. Mas permita que o Espírito Santo mude e transforme o seu caráter. Assim como Saulo foi ter um encontro com Cristo, foi transformado, eu desejo que nessa aula haja transformação de vidas, de crente que há muito tempo está na igreja, mas nunca aceitaram Jesus. Ô pastor, que isso? Estão dentro da igreja, canta no conjunto, toca instrumento, faz solo na igreja. Opa! Às vezes é até tesoureiro da igreja, às vezes é líder de algum departamento, mas nunca aceitou Jesus. Pode estar na igreja. Convenceu que Jesus é bom. É um ótimo servidor da casa. É um ótimo profissional. Trabalha muito bem no cargo que coloca, mas não tem conversão, não é convertido. Quer que eu estique o assunto? Muita gente dentro da igreja que atua nos departamentos e não são convertidos. Essa é a realidade. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e até a próxima semana. Abraço do pastor Walter aí.